Amém. Que o Santo Espírito possa de fato encher o nosso coração, a nossa vida, nesse tempo que se chama hoje. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 2. Daniel fica no Antigo Testamento, capítulo de número 2. Nós vamos ler o verso de número 14. A partir do verso de número 14. Você que está em casa, também você possa acompanhar. Quero convidar você para deixar a sua Bíblia aberta, para nós conversarmos um pouco nesse texto de Daniel, no Antigo Testamento. Então, Daniel falou, avisada e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo a ele, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecesse com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e o que mora na luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Até o verso de número 23. Queridos, quero conversar com você nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, que você possa parar um tempinho para pensar um pouco comigo nesse texto, sobre o tema tomando decisões em tempos difíceis, ou atualizando aqui para o nosso tempo, tomando decisões em tempos de coronavírus, em tempos de Covid-19. É o tempo que nós estamos vivendo aqui nos dias de hoje. Daniel, juntamente com os seus companheiros e os sábios da Babilônia, os caldeus, estavam passando por problemas, por risco de vidas. Ou seja, o rei havia determinado que eles fossem mortos, porque eles não conseguiram realizar ou interpretar o seu sonho. Na verdade, não era só interpretar o sonho. Na verdade, era falar o sonho e ainda interpretar. Isso se torna muito mais difícil. E diante dessa morte iminente, diante desse tempo difícil que esses amigos de Daniel e Daniel estavam vivendo, ele toma algumas decisões, das quais nós também precisamos tomar nos dias de hoje. Quando nós falamos em tomar decisões, uma coisa
é bem clara, porque nós tomamos decisões todos os dias. Por exemplo, vocês que estão aqui, vocês tomaram decisão de vir aqui ao culto presencial. Você que está em casa, tomou a decisão de ficar em casa. São decisões que nós tomamos todo instante. Mas tomar decisões em tempos de calamidade, em tempos difíceis, não é algo tão simples assim. É muito mais difícil. E geralmente, nesses tempos difíceis, as nossas decisões, além de serem mais difíceis de serem tomadas, nós corremos um risco muito grande de não tomar decisões certas, de tomarmos decisões precipitadas. E quando nós tomamos decisões precipitadas, nós corremos um risco muito grande, porque isso traz consequência. E isso traz consequências nas nossas vidas. Alguém disse que atitudes precipitadas geram consequências premeditadas. Atitudes precipitadas geram consequências premeditadas. Ou seja, esse tempo que nossa mente, a nossa cabeça está com dificuldade de pensar, de reagir, né? Está com dificuldade de pensar nas coisas com mais clareza, com mais tranquilidade, há um risco muito grande de tomarmos decisões precipitadas. E aí as consequências são, de fato, difíceis. O texto que lemos, que faz parte aqui do capítulo 2, é um texto que está contando aqui, que fala da história de um rei chamado Nabucodonosor. E aqui ele está no seu segundo mandato, está no seu segundo reinado. E nesse segundo reinado, diz aí o verso de número 1, que ele teve um sonho, né? No segundo ano, verso de número 1, no capítulo 2, no segundo ano, diz aí o texto, de segundo ano, do reinado de Nabucodonosor, este teve um sonho, mas não foi um sonho comum. Diz o texto que ele sonhou, e esse sonho foi um sonho perturbador, um sonho que estava perturbando o seu espírito, um sonho que estava perturbando a sua vida. Não sei se você já teve um sonho assim, de sonhar e depois você acordar e não conseguir dormir de novo por causa do sonho. Era exatamente isso que aconteceu com Nabucodonosor. Diz o texto que ele teve um sonho perturbador que tirou o seu sonho. Nabucodonosor era um homem muito rico, era poderoso, era um homem que tinha uma fama muito grande. A sua palavra era lei, não precisava de ter nada escrito, bastasse que ele falasse, as suas palavras se tornavam leis. E por isso ele ordena aqui a fazer algo, a destruir os seus sábios, as pessoas que estavam ali para interpretar os sonhos, para cuidar das questões ali, questões espirituais do rei. E ele, por eles não saberem interpretar o seu sonho, ele toma uma decisão de mandar matar todos eles. E é interessante que a palavra do rei não tinha questionamento, não podia se questionar a palavra do rei. Não podia questionar. Mas agora, diante de um sonho, diante de uma situação dessa, ele está abalado. Ele está preocupado. Poderoso, um homem poderoso que podia tudo, agora diante de uma noite, de um sonho, ele está abalado. Em outras palavras, podemos dizer assim, que na face da terra não existe ninguém poderoso que está acima de todos. Somente Deus está acima de todos. Por mais que ele pudesse ameaçar as pessoas, ele achava que não seria ameaçado. E agora que nós vemos que ele está sendo ameaçado por uma questão
maior do que ele. Uma força invisível. Algo que estava trazendo descontrole à sua vida. Algo que estava trazendo insegurança. Algo que estava trazendo inquietação. Estava perturbando o seu sono. Por isso esse rei manda chamar os sábios da Babilônia, e eles então começam a conversar com esses sábios e diz assim: olha, tem algo me preocupando, algo está preocupando o meu coração, e eu quero que vocês interpretem os meus sonhos. Eu quero que você interprete meus sonhos. Então o sábio disse assim: olha, então você conta o sonho para que nós interpretemos. O rei disse: não, vocês têm que adivinhar o sonho. Vocês têm que descobrir qual é o sonho para depois vocês interpretarem. Veja que situação complicada desses sábios. Você interpretar o sonho, você fala qualquer coisa. Não é isso que as pessoas fazem? Você conta um sonho para alguém, e aí eles interpretam para você. Eles falam para você o significado desse sonho. Mas o rei disse assim: eu quero ver se vocês realmente sabem. Só que o rei estava enganado, porque a sabedoria do homem é muito limitada. A sabedoria dos sábios, por mais que eles pudessem ler as estações, os astros, fazer todo essa ciência, eles eram limitados. E aí os caldeus têm uma resposta diante disso para o rei, falando da sua incapacidade de realizar esse desejo do rei. Então eles dizem assim: olha, Senhor, não tem como fazer isso. Meu rei, não tem como fazer isso. Eles disseram assim: olha, rei, não há mortal que possa fazer o que você está pedindo. Não há ninguém que possa fazer isso. Esse assunto é supra-humano. Interpretar os sonhos nós conseguimos, mas saber o que o Senhor, isso é impossível. Eles disseram: rei, o pedido que você está fazendo é extremamente difícil. Isso não pode ser solucionado pelos homens. Aí no verso de número 11, nós vemos que a teologia dos sábios deste mundo é deficiente. Se você que confia nas pessoas a ponto de entregar a sua vida, a ponto de deixar que a sua vida seja dirigida pelos homens, você pode se dar muito mal. Por mais que as pessoas sejam sábias aqui na terra, a sua sabedoria é limitada. E é interessante que eles reconhecem que a sua sabedoria é limitada. Eles disseram aí, no verso de número 11, que as divindades, ou seus deuses, não podiam realizar o sonho do rei. Veja aí o verso de número 11 do texto. Eles disseram assim: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que o possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Uma coisa que a gente pode destacar é que esses sábios, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, acreditavam que existiam vários deuses, mas nós sabemos que não há vários deuses. Há só um Deus, há só um Senhor. O profeta Isaías, no capítulo de número 57, verso 15, ele diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, qual tem o nome de santo. Habito no alto, no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração do contrito. Isaías está dizendo assim: olha,
só existe um Deus que governa todas as coisas, e Ele habita no alto e sublime trono, Ele habita em um lugar santo, mas Ele também habita conosco. Isso significa, meus amados, que apesar dos problemas que passamos, apesar das dificuldades que passamos, Deus, com a sua misericórdia, está aqui conosco, nos abençoando, nos dando a sua graça. Enquanto o rei exige os sábios respostas, verso de número 5 diz assim: respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas como duro. Olha só como que é a sabedoria do homem. Olha só como que é a arrogância, como que é o poder do homem. Preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Poder sem sabedoria é morte, é tragédia. Nós precisamos de poder, mas também precisamos de sabedoria. Sabedoria sem poder também não resolve muita coisa. O rei tinha poder, mas ele não tinha sabedoria. O negócio dele era resolver como diz nos dias de hoje, a bala. O negócio do rei era resolver de forma violenta. Ele fez o decreto, dizendo que mataria todos. E é interessante que o texto diz que ele não só mataria os sábios, como também destruiria todas as suas casas. Ou seja, as suas famílias com certeza ficariam desprovidas. Isso é coisa de prepotentes, quando exige dos homens o que não pode oferecer. Ainda existem nos dias de hoje muitos governantes que faz isso, exigindo dos outros o que os outros não podem oferecer. E a gente precisa entender algo que é muito importante, que há questões que são impossíveis para os homens. Há questões que são impossíveis para os homens. E as pessoas que têm autoridade, os reis, as pessoas precisam saber disso. O rei então acusa esse povo, esses sábios aqui, dizendo assim: olha, vocês estão agindo comigo com esperteza, vocês querem que eu conte o sonho para depois vocês interpretarem do seu jeito, vocês estão conspirando contra mim. E por isso ele determinou extermínios sumários deles. Aí no verso de número 12, nós vamos ver isso aí, o rei falando para eles. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E dentro desses sábios, Daniel e os seus amigos estavam na lista. O que você faria se você vivesse nesse tempo, onde a morte bate na sua porta e diz assim: você vai morrer? Daniel então nos ensina algumas lições, ele toma algumas decisões que são importantes nos dias de hoje, onde esse vírus está batendo na porta de muitas pessoas, dizendo assim: você pode morrer. E eu creio que essas decisões que Daniel tomou, naquele tempo, que a morte bateu na sua porta, nós também podemos tomar nos dias de hoje, onde a morte está batendo na nossa porta. Veja que Daniel decide apresentar ao rei, e aqui nós vemos então algumas decisões a serem tomadas no tempo de Covid-19. A primeira decisão é a decisão de ir até o rei. O verso de número 16 diz o texto, que depois que ele recebe a visita do oficial do rei, aí o verso de número 16 diz assim: foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse tempo. A primeira decisão que ele toma é ir ao rei e pedir ao rei tempo. Ele disse assim: rei, me dá um tempo, porque eu vou resolver esse negócio.
Eu sei como resolver. Você não precisa me contar nada, mas eu vou resolver. Nós vemos aqui que ele toma a iniciativa, ele tem a ousadia de conversar com o rei. Ele não foge, ele não se esconde dos problemas, ele não tenta enrolar o rei. Ele reconhece que a sua limitação, ele reconhece a sua limitação, mas ele confia em Deus. Ele demonstra confiança na intervenção de Deus. É isso que nós precisamos fazer hoje. Nós somos limitados, mas nós precisamos demonstrar que temos confiança em Deus. Precisamos demonstrar que Deus está no controle de todas as coisas. A morte está chegando, mas Ele serve o Deus da vida. Ele sabe que o seu tempo é um tempo dado por Deus, é um tempo oferecido por Deus, e de fato esse tempo não seria fora daquilo que estava dentro do propósito de Deus. Ele confia em Deus e vai buscar e toma a iniciativa de falar com o rei. Uma decisão que a gente tem que tomar, de confiar em Deus. Quando a morte bate na nossa casa, precisamos confiar em Deus. Talvez esse tempo é um tempo da gente exercitar a nossa fé. Confiar que Deus está no controle. Há uma força que está invadindo as nossas vidas, mas existe uma força maior, que é Deus, que está acima de todas as coisas. Em segundo lugar, Daniel vai aos amigos e pede uma oração. Olha aqui o verso de número 17, onde diz o texto aí, o verso de número 17: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros. Quando para o mundo só resta o desespero, para os filhos de Deus, para nós que somos filhos de Deus, nós temos um recurso. É o recurso da oração. Parou para pensar nisso? Daniel fala com o rei, volta para casa e convoca uma reunião de oração. 4 pessoas. A oração, para ser poderosa, não precisa de multidão. Precisa de pessoas que confiam em Deus. Enquanto os magos suplicaram, buscaram o poder do Deus, suplicaram ao rei da Babilônia que contasse os seus sonhos, o seu sonho, Daniel e os seus amigos fala com o rei dos reis, revela-nos esse sonho. Nós vemos que Daniel compreendeu a importância de ter um momento de oração. Ele sabia que os crentes que oram, os crentes que estão unidos em oração, agrada ao coração de Deus e recebe a vitória do Senhor. Quando nós curvamos os nossos joelhos, quando nós buscamos a Deus com intensidade, quando nós buscamos ao Senhor com a força do nosso coração, Deus se agrada da nossa oração e Ele nos concede a vitória é certa. Por isso, meus amados, nós precisamos buscar a ajuda de Deus nesse tempo de crise, não buscar a ajuda dos homens, buscar a ajuda de Deus. Foi isso que Daniel fez. Lembra-se que o contexto era outro, porque coronavírus agora 19, mas quando nós falamos de morte, o contexto dele também era de morte. E ele então convoca uma reunião de oração. Quero convocar você que está nos ouvindo, você que está aqui conosco durante essa semana. Vamos colocar essa causa nas mãos de Deus, para Deus nos dar sabedoria, para resolver, para lidar com essa força invisível. Há uma força invisível, que somente pelo poder de Deus, pela graça de Deus, nós vamos conseguir passar.
Ore ao Senhor. Ainda em terceiro lugar, Daniel vai a Deus e pede misericórdia. Verso de número 18. Diz aí o texto. Diz assim: para que se pedisse, eles reuniram em oração, para que se pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Eles estão clamando a Deus: Deus nos dá misericórdia. Ele ora ao Deus do céu. A nossa oração está acima, o nosso Deus está acima, está nos céus, está acima das estrelas, está acima da lua, está acima dos astros, está acima de todas as coisas. O nosso Deus está acima de tudo. Nosso Deus está acima do rei da Babilônia, acima do coronavírus. Enquanto os caldeus adoravam os outros deuses, os astros, Daniel com seu amigo adorava o Criador dos astros. É ele que revela a sua fé no Deus vivo. Daniel chega a Deus pedindo misericórdia. Veja que essa é uma oração inteligente, não é uma oração arrogante. Você vê muito hoje, principalmente nas redes sociais, as pessoas orando, determinando Deus o que fazer. Daniel não determina. Ele não diz a Deus que ele tem que dar um carro. Ele não diz a Deus que ele tem que dar um emprego, que ele tem que curar a sua vida. A única coisa que ele fala: Senhor, tenha misericórdia de nós. Isso é uma oração humilde, uma oração que revela a grandeza de Deus, não é uma oração arrogante. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia do mundo. Tem misericórdia, Senhor, das nossas famílias. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Não é dizer: Senhor, só tem que tirar esse negócio daqui, mas dizer a Deus: tem misericórdia de nós. Queridos, em quarto e último lugar, Daniel bendiz ao Senhor. Verso de número 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria, dele é o poder. Olha que coisa maravilhosa. Daniel conjuga o verbo poder e sabedoria. Poder e sabedoria. Essas duas coisas precisam dar juntas. Deus tem poder e tem sabedoria. Nabucodonosor tinha poder, mas não tinha sabedoria. Muitos dos nossos governantes hoje têm poder, mas não têm sabedoria. Para lidar com situações supra-humanas, nós precisamos de poder e sabedoria. E é isso que nós precisamos pedir para Deus hoje. Poder e sabedoria. Sabedoria é a capacidade de tomar decisões certas, e poder é a capacidade de torná-la efetiva. Se você tem poder, você tem sabedoria, você tem capacidade de tomar a decisão certa em todos os tempos. E se você é munido de sabedoria, você tem capacidade de torná-la efetiva, ou seja, de tornar a sua decisão algo concreto, algo real, algo que possa produzir coisas boas para você. Então Daniel bendiz o nome de Deus, porque Ele é o Deus, o Senhor de todo o tempo. Ele é o Deus criador, é o Deus que pode providenciar bênção sobre as nossas vidas. E é interessante, meus amados, que esse Deus não muda. O tempo muda, as coisas mudam, mas as estações mudam, mas Deus não muda. É Ele que muda as estações, mas não as estações que muda Deus.
É Ele que faz o sol, é Ele que faz a chuva cair sobre a terra, é Ele que fez e faz o dia e a noite, é Ele. Por isso nós precisamos bendizer o nome do Senhor, porque Ele é o Senhor da história. Esse tempo que nós estamos passando hoje vai passar, mas a ação de Deus nesse tempo vai ficar na história. Logo, logo nós vamos testemunhar, porque a história está nas mãos de Deus. A minha vida, a sua história, a minha história estão nas mãos de Deus. Somente Ele pode resolver as nossas questões. Deus é quem remove reis, Deus é que estabelece reis. Ele é aquele que levanta reis, rei, Ele é aquele que abate reinos. A história está nas suas mãos, porque Ele é de fato o nosso Deus. Daniel bendiz a Deus, porque Ele é o Senhor dos mistérios. Deus sabe tudo, Ele vê tudo. Tudo que o homem tem, tudo que o homem sabe, vem de Deus. Portanto, se nós orarmos a Deus, Deus vai dar sabedoria, vai dar poder aos homens a encontrar uma solução, uma vacina para matar esse vírus do coronavírus, como já fez com muitas as outras pestes, as outras enfermidades, como já fez com muitas coisas. Agora a igreja precisa orar, a igreja precisa unir em oração. Quando eu falo igreja, não é só essa aqui, a igreja de Cristo precisa orar, precisa buscar, precisa crer que Deus sabe o que o nosso coração está precisando. Eu gosto muito do Salmo de número 139, verso 1 e 4, diz que: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. E aí ele diz no verso número 4 algo maravilhoso, que ainda que a palavra não chegou à minha língua, Tu, Senhor, já sabes o que acontece. Tu, Senhor, já sabe e conhece todas elas. Ele está dizendo assim: o meu pensamento está vagando, o meu pensamento está preocupado, a minha mente está preocupada, mas o Senhor já sabe. As nossas decisões passam pelo nosso pensamento. Por isso nós precisamos tomar decisões buscando ao Senhor, que é o Deus do nosso pensamento. Como disse no início, tomar decisões nesse tempo não é fácil. Mas quando temos o cuidado que Daniel teve, quando nós seguimos aqui esses princípios, que nós acabamos de falar, Deus nos capacita, o Senhor nos capacita. E eu creio que nesse tempo de Covid-19, o Senhor vai nos capacitar também, porque o mesmo Deus que deu vitória para Daniel é o mesmo Deus que está conosco hoje. Ele é o Senhor da história, Ele é o Deus das nossas vidas. Ele está conosco para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger. Nós precisamos desse Deus. Precisamos desse Deus. Eu quero desafiar você nessa semana a orar a Deus, a buscar a Deus, a falar com Deus. Quero desafiar você a fazer isso, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que você possa cantar essa canção, Preciso de Ti. Que você possa fazer essa oração.
Senhor, eu preciso de Ti.